gente, hoje eu tô aqui para falar para você sobre os itens básicos que você precisa ter para iniciar a costura, além da sua máquina, né? Tem itens que são essenciais e que pra gente começar, né, esse processo de início da costura, você precisa ter. Então, o que você precisa ter aí na sua malinha de costura? Você precisa ter 2 tesouras. Uma tesoura, ela vai ser usada para cortar papel, os moldes, para cortar manta, para cortar qualquer outro material. E uma tesoura, ela é separada só para cortar tecido. Você não mistura, você não corta com a mesma tesoura todos os materiais, porque ela vai perder o corte. Quando você for cortar o tecido, ela não vai estar tão afiada. Então você separa sempre uma tesoura só para tecido e a outra para os outros materiais. Você precisa ter uma tesourinha pequena ou esse cortador de linha, né, que ele vai te ajudar no arremate das peças, ele vai te ajudar a cortar a linha da máquina quando você terminar a costura. Então é bem importante você ter essa tesoura pequena para esse arremate e cortar a linha. Você precisa ter uma fita métrica, tá? Uma fita métrica comum, tá? Não precisa nada especial. Você só observa, porque vai te ajudar que essa fita tenha centímetro dos dois lados. Tem fita que um lado é centímetro, do outro lado é polegada. E nesse momento inicial da costura, vai te confundir. Então, você confere se os dois lados estão em centímetro, tá? Você vai precisar de uma régua de 30 centímetros, pra gente fazer as marcações de canto, pra gente fazer os ângulos que a gente vai precisar. Você precisa ter marcador de tecido, que pode ser um giz ou um lápis. Hoje a gente tem muita opção no mercado de marcadores que apagam com o calor do ferro ou com vapor, com água. Não pode ser giz escolar, aquele giz de cera. Tem que ser giz específico para tecido, para costura, porque ele tem que apagar, tá? Então eu tenho sempre um escuro para tecido claro e um claro para tecido escuro, tá bom? Isso aqui também é uma peça, você precisa ter isso aqui. Um outro item bem importante que a gente tem na costura é o desmanchador ou descosturador. Tem um vídeo nosso aí, umas postagens anteriores, onde a gente fez um passo a passo com o uso, né, dessa peça, explicando essa ponta, explicando porque tem essa bolinha aqui. Então é uma ferramenta bem importante que a gente usa muito na costura, tá? Isso aqui. Você precisa ter alfinetes, tá? Eu gosto desse alfinete com essa bolinha, cabeça, alfinetes bons para sua costura. Você precisa trazer alfinetes. Você precisa de uma bobina a mais. Então você vai ter a bobina da sua máquina e você tem que ter aí na sua malinha de costura, para iniciar a costura, uma bobina a mais, tá? Pra gente manter ela sempre cheia, o armazenamento da linha, e aí no decorrer a gente vai explicando pra você. Linhas básicas, né? Nesse início da costura, não sai comprando cores de linhas, todas as cores, você nem sabe se vai usar. Então a gente mantém 2 cores básicas também, como o giz, um para tecido claro, um para tecido escuro, mas cores que combinam com tudo. Eu geralmente uso esse tipo de cor aqui, que dá certo com todo o tecido. Um outro item que a gente precisa ter na nossa malinha de costura inicial é um agulheiro de mão, de costura de mão, né? São agulhas para costura de mão. A gente vai precisar de fechar algumas peças à mão, pregar botão. Então, esse agulheiro, ele tem vários formatos, várias espessuras das agulhas, que vão ser bem importantes para você ter aí, nesse momento de costura inicial. Uma outra coisa que você não pode esquecer, né, quando a gente começa a costurar, é ter agulhas a mais para sua máquina. Né? Se de repente você está costurando, só tem uma agulha da máquina, quebrou a agulha, você vai parar o processo, porque você não tem mais agulha. Então, tenha sempre agulhas a mais para sua máquina. Você vai precisar também ter um caderno, né? Nessa início da costura, um caderno para suas anotações.
né? Que seria como as receitas das peças que você vai estar fazendo. Você vai colocar as medidas, o tipo de material que você vai estar usando, aquilo que você está aprendendo, as dicas que você aprendeu, as experiências que você vai tendo, você vai poder colocar aqui, os fornecedores, onde você ouviu uma informação que vai ser importante para você no seu processo de costura, você vai armazenando tudo num caderno. E ali você vai lendo, você vai vendo, você vai aprendendo. E também uma coisa que eu acho muito legal do caderno é que você pode acompanhar no decorrer do tempo a sua evolução, né? Hoje você inicia um caderno e aí você vai ver, nossa, olha, eu comecei, eu não sabia nem como era fazer isso. E olha hoje o que eu estou fazendo. O caderno, ele vai contar a sua história na costura, né? Você vai deixar e poder mostrar para as pessoas uma história sua da costura. Então, tenha o seu caderno, a sua canetinha sempre em mãos, para que você comece esse processo de costurar de uma forma bem gostosa, com muito aprendizado. E é isso, era essa dica que eu queria passar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vão preparando a malinha do material, das ferramentas de costura. E vamos costurar muito juntas. Um beijo para vocês.